Olá, no próximo dia 2 de outubro temos a eleição para a escolha do novo prefeito de Rio Preto pelos próximos 4 anos. E para ajudá-lo nessa escolha tão importante é que a TV Câmara realiza esta série de sabatinas com os 6 candidatos a prefeito de Rio Preto. E o nosso convidado de hoje é o candidato Carlos de Arnaldo, do PDT. Carlos de Arnaldo tem 58 anos, casado e 2 filhas. Já disputou a prefeitura como candidato a vice em 2000 e por 2 vezes foi vereador e ocupou cargos públicos, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no primeiro mandato de Valdomiro Lopes. Seu vice é Osni Onofre Alves, também do PDT, partido que vai para a disputa sozinho, sem coligações. Essa sabatina terá duração de 45 minutos, dividida em 3 blocos de 15 minutos, o mesmo tempo destinado aos outros 5 candidatos na disputa. Candidato, muito obrigado pela presença e quero começar perguntando por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto. Eu que agradeço o convite da TV Câmara de estar aqui nesta manhã para conversar sobre os desafios da cidade e apresentar as nossas soluções. É uma alegria muito grande estar aqui também, porque tive a honra, a oportunidade de, eleito pelo voto popular, estar aqui na Câmara Municipal por 2 vezes como vereador. E nestas 2 oportunidades, nós tivemos assim, a alegria de termos muitas leis aprovadas, requerimentos, indicações à prefeitura, de realmente fiscalizar a gestão pública, porque eu acho que essa é a função importante do vereador, fiscalizar o executivo, legislar e apresentar indicações de benfeitorias para toda a cidade. Então é muito bom estar aqui novamente. E fruto dessa minha experiência como vereador e também por 2 vezes como secretário, fui secretário de desenvolvimento, como você citou, e também fui secretário de planejamento estratégico da prefeitura. Então essa experiência do poder legislativo e do poder executivo me credenciam para entrar preparado para administrar São José do Rio Preto. Eu conheço muito bem a cidade, conheço todos os seus desafios na área de mobilidade urbana, a questão da saúde pública, a questão principalmente da falta de creches na cidade, da área da assistência social. Nós precisamos mudar o olhar de Rio Preto, né? Você muito bem colocou quando me apresentou que nós vamos escolher o novo prefeito de São José do Rio Preto. E espero muito que este prefeito, se Deus me permitir que assim seja, eu o escolhido pela população, que a gente tenha um novo olhar para a cidade, pensando mais nas pessoas, porque governar é impor, é colocar, é fazer ações, é tomar atitudes, pensando em melhorar a vida das pessoas. Então esse é o nosso propósito, né? Nós temos assim 3 compromissos muito importantes, né? Trabalhar muito, né? Não, sem tempo, 24 horas por dia, na hora que estiver dormindo nós vamos estar pensando na cidade, vamos acompanhar em loco todas as obras, todas as ações, vamos ver como é que estão funcionando as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento. O prefeito ele precisa acompanhar as coisas todos os dias, não é? Nós temos uma grande deficiência na área da saúde pública aqui em São José do Rio Preto. É muito triste quando você vê uma mãe chegar com o seu filho numa unidade básica de saúde e não ter um médico para atender. Quando o nosso pai ou a nossa mãe precisa fazer uma tomografia, uma ultrassonografia e tem que esperar 6 meses, às vezes 1 ano. A fila para receber o atendimento de médicos especialistas em algumas especialidades demora 1 ano, até 2 anos. Não é? Para a ortopedia nós temos uma fila de 6.000 pessoas esperando. Isso é um desrespeito com a população, não tem cabimento. Então essas questões nós vamos discutir nas eleições e propor as soluções, não é? Por exemplo, na área da saúde, nós vamos fazer as unidades básicas de saúde funcionarem até as 21 horas, porque as pessoas que trabalham até as 18 horas, até chegar em casa e
para poder pegar sua mãe e seu filho para levar numa unidade básica de saúde, ela não chega antes das 19 horas. Não é? As unidades de pronto atendimento irão funcionar mesmo de verdade 24 horas por dia, porque a doença, a dor, ela não marca horário. Então, o serviço público tem que estar à disposição da população. O orçamento da Prefeitura de São José do Rio Preto chega a quase 2 bilhões de reais. O que é feito com 2 bilhões de reais? A não ser, você tem que ter um olhar. O prefeito, ele tem que ter prioridades. E a minha prioridade é saúde, educação e geração de emprego. Na área de educação, nós temos uma grande deficiência também. Nós temos uma demanda muito grande por creche e quando existe a vaga, ela é longe do local que as pessoas moram, não atende à necessidade das pessoas. Então nós vamos, na verdade, construir muito mais creches e também usar esse instrumento legal que é o convênio e fazer convênio com as entidades da sociedade civil para oferecer maior quantidade de creche para as pessoas de São José do Rio Preto e principalmente as creches vão também funcionar num período estendido, em alguns bairros até às 19 horas, para as mães que trabalham até às 18 terem tempo de chegar às 7 para pegar os seus filhos. E em outros bairros, dependendo da demanda, nós vamos pesquisar sobre isso e chegar num denominador comum de quais os locais que as creches deverão funcionar, no horário estendido, também até às 22 horas. Nós temos, aqui em São José do Rio Preto, hoje, dezenas de empresas, os shopping centers, onde nós temos centenas de mães que trabalham até às 8, 9, 10 da noite. E seus filhos, elas vão deixar onde? Tem que ter a creche nesse período estendido até às 22 horas. Uma outra questão que nós vamos atuar muito forte é na questão da educação, escola em período integral. Só 10% das escolas de São José do Rio Preto têm o período integral. Nós vamos estender esta política de período integral todo ano 25% das escolas. Para o final da nossa primeira gestão de 4 anos, 100% das escolas terão o período integral. Então essas são algumas das questões que nós vamos focar, assim, com muita determinação, com muita coragem, e também com esse novo olhar para melhorar a vida das pessoas, fazer políticas públicas, não pensando em construir pontes, em construir alguns imóveis para que o prefeito lá coloque uma placa bonita. Isso aí é importante, mas quando não funciona, não adianta nada. Nós temos aqui na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, o Hospital da Mulher, que está funcionando muito precariamente, não é? Então é muito preferível você contratar mais médicos, remunerar melhor os médicos, remunerar melhor os servidores públicos, remunerar muito melhor os professores, para que a saúde e a educação na nossa cidade seja do primeiro mundo, para que todos os riopretenses possam dizer com orgulho: o prefeito de Rio Preto, o Carlos Arnaldo, ele tem uma prioridade, é muito nítido nisso nas políticas públicas dele. É saúde, educação e emprego. E a gente está feliz com ele. Então é isso que eu quero, que no meu mandato as pessoas fiquem felizes com o prefeito da cidade. Tenho orgulho de dizer que o prefeito da cidade é o Carlos Arnaldo. Candidato, tudo isso que o senhor disse é importante, necessário, mas se fosse simples, já não teria sido feito? É simples, falta boa vontade, não é? A Prefeitura de São José do Rio Preto gasta milhões e milhões e milhões em consultorias, em projetos que às vezes não atendem os interesses da pessoa. É elencar prioridades, né? A nossa prioridade vai ser muito bem clara para a população. Nós estamos falando isso em todos os debates que vamos. É saúde, educação e geração de empregos. Então, se nós tivermos que fazer opção, não é, entre construir algum prédio público e ter que remunerar melhor os médicos, ter que remunerar melhor as enfermeiras, que são as pessoas que atendem lá na ponta o cidadão, nós vamos fazer opção para remunerar melhor os médicos, os enfermeiros, os servidores da prefeitura, enfim, as pessoas que cuidam das pessoas. É gente cuidando de gente. Então nós vamos investir nas pessoas e vai funcionar.
não é? E o que nós não podemos é ter um foco, como teve esse último prefeito aqui, atual. O que ele fez? Ele focou em construir casas populares. É importante, mas na verdade não foi nem ele que fez. O programa Minha Casa Minha Vida é do governo federal, não é? Todas essas casas que foram construídas em São José do Rio Preto são recursos do governo federal. Então, se você for olhar na área da saúde, educação e na geração de emprego, o atual governo não fez nada, não é? Então, nós precisamos mudar isso. E uma coisa importante, Alexandre, que essa campanha, para mim, tem um caráter assim cívico, tá? As pessoas precisam entender que tudo que o poder público faz na cidade é obrigação, tá? Nós pagamos IPTU, pagamos ISS, pagamos pedágio, pagamos ICMS. Quando você que está nos assistindo vai comprar um pacote de arroz, que custa aí 12, 15 reais, quase 40% é ICMS. Desse ICMS, metade vem para a prefeitura. Quando você vai abastecer o seu carro, sua moto, tem lá também o imposto, tem a CID, uma parte vem para a prefeitura. Então, todo esse recurso é nosso, é do povo brasileiro, é do povo riopretense. Então, nós precisamos parar com essa história de chegar em campanha política, as pessoas, os candidatos, teriam um discurso assim: eu construí essa avenida, eu construí essa unidade básica de saúde, eu construí essa escola. É obrigação. Nós precisamos começar a escolher os prefeitos, os governadores e os presidentes da República naqueles que a gente acredita que vai melhorar a vida das pessoas. Porque fazer prédio, fazer escola é muito simples. Como você falou que é simples, mais simples ainda é fazer uma escola, um prédio, uma avenida. Se você tem dinheiro, você abre a licitação, é uma empresa que vai fazer. Então, sempre ter o foco assim, qual que é o candidato que tem aquele olhar diferente, aquele compromisso de realmente melhorar a vida dos riopretenses, fazer com que os riopretenses sejam, todo mês, a cada mês que passa, mais felizes com a sua cidade e mais contentes com o seu prefeito. O senhor falou que o atual governo não fez nada na saúde, na educação, não gerou emprego. O senhor chegou a ser secretário no primeiro mandato do Valdomiro. O que o senhor fez à frente da secretaria? Fiz muito, Alexandre. Eu fui considerado, e sem falsa modéstia, eu devo aqui dizer, eu fui considerado o melhor secretário de desenvolvimento das prefeituras do estado de São Paulo. Eu me lembro muito bem, em 2012, quando o prefeito Valdomiro me chamou e me mostrou uma pesquisa. Carlos Arnaldo, olha aqui, você é o secretário mais atuante do meu governo. Falei, obrigado, prefeito, vou continuar trabalhando. Eu fui o gerente do Banco do Povo aqui em São José do Rio Preto. E na minha época, eu fiz um trabalho muito grande que levou o Banco do Povo, que nos 8 anos anteriores era o 90º do estado de São Paulo. Desde a minha primeira gestão, nos 4 anos, o Banco do Povo foi o primeiro colocado em produtividade. E tanto eu quanto o prefeito, nós recebemos da mão do governador do estado uma honraria como o melhor Banco do Povo do estado de São Paulo. E como que nós fizemos isso? Indo até as pessoas. Esse é o nosso mote da campanha, indo até as pessoas. Então, os nossos agentes de crédito, eles visitavam os estabelecimentos, mostrando as vantagens de se fazer um financiamento que hoje é 0,35% ao mês. E também descentralizamos, que esse é um compromisso da nossa gestão, a descentralização. E nós já fizemos isso no Banco do Povo, quando em parceria com a CIRP, nós inauguramos o Banco do Povo da região norte, que fica lá dentro da subsede da CIRP na região norte. Por que isso? Para facilitar a vida das pessoas. É aquilo que eu estava dizendo para você. É um novo olhar para melhorar a vida das pessoas. Então, por que eu me convenci disso? A dona de casa, a pessoa que tem uma padaria ou a costureira que precisa de recursos do Banco do Povo, ela tinha que sair lá do Eldorado e vir aqui na Avenida Andaló para conversar com a gente. Depois de 1 ano, eu descentralizei, criei a Agência Norte do Banco do Povo e o Banco do Povo ficou perto das pessoas lá na região norte. E com isso, nós emprestamos em 4 anos o dobro do que o Edinho emprestou em 8 anos.
Tá? Ele emprestou em 8 anos 7 milhões de reais. Eu, em 4 anos, emprestei 12 milhões de reais a juros subsidiados. Então, nós já provamos que podemos fazer. E fazemos mesmo. Como secretário de Desenvolvimento, nós colocamos o Wi-Fi no aeroporto. Né? Hoje o aeroporto de São José do Rio Preto, desde 2009, tem rede Wi-Fi. Foi nós que colocamos quando éramos secretário de Desenvolvimento Econômico. E também colocamos na região central, na Praça Rui Barbosa. Não sei se hoje está funcionando, mas na minha época funcionava, porque toda semana ia um funcionário meu lá testar. Né? E quando havia falha, a gente ligava para a empresa cobrando o resultado. Né? Então, inauguramos também um novo posto de atendimento ao turista no aeroporto de São José do Rio Preto. Então, fizemos muitas coisas. E, assim, especialmente para o microempreendedor individual, fui eu que coordenei a implantação do MEI aqui em São José do Rio Preto. E o MEI é um instrumento muito importante para resgatar as pessoas da informalidade e garantir os benefícios sociais, porque a partir do momento que aquele que está na informalidade, ele se torna microempreendedor individual, que é o MEI, ele tem a garantia do INSS, da Previdência Social, e fica quites também com os cofres públicos do município, da União e do Estado. Então, na nossa época, nós implantamos aqui em São José do Rio Preto e o MEI. Sabe quantos MEIs tem hoje em São José do Rio Preto? 25 mil pessoas foram beneficiadas. Não é? Então, essas são algumas das ações, além das dezenas de eventos que fizemos na área do comércio exterior. Nós fizemos um encontro de comércio exterior que chama Encomex, que foi lá no IP Parque Hotel, que nós reunimos 700 empresários de Rio Preto e da região. Foi o maior sucesso. Fizemos várias feiras para atrair consumidor para São José do Rio Preto e incentivar o trade turístico, né, na área da gastronomia, na área do franchising. Então, foi uma gestão muito atuante, realmente de desenvolvimento econômico. Legal. Sem querer interromper o senhor, já interrompendo, deixa a gente ir para um rápido intervalo. Esse é o candidato a prefeito pelo PDT, Carlos de Arnaldo. Nós já voltamos. As novas regras de legislação trabalhista e previdenciária garantem o acesso da população a vários benefícios. Veja, por exemplo, as alterações no seguro-defeso. Elas vão trazer mais tranquilidade aos pescadores artesanais. O seguro-defeso é um benefício concedido aos pescadores que exercem atividade de forma exclusiva e artesanal, no período em que a pesca é proibida para que ocorra a reprodução da espécie. Ou seja, é um salário mínimo que o pescador recebe no período em que é impedido de trabalhar. Antes das novas medidas, a habilitação do pescador era feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, a habilitação é feita pelo INSS. O que muda com isso? O INSS possui mais agências próprias espalhadas por todo o Brasil, o que vai melhorar o atendimento e facilitar a vida dos pescadores na hora de se registrarem para receber o benefício. Para tornar a distribuição do benefício ainda mais justa e garantir que o mesmo seja pago apenas a quem realmente tem direito, foram necessários alguns ajustes. O pescador não poderá acumular o seguro-defeso com outros benefícios, exceto a pensão por morte e o auxílio-acidente. Quem recebe o Bolsa Família e optar pelo seguro-defeso deixará de receber temporariamente a bolsa enquanto estiver coberto pelo seguro. Após esse período, o Bolsa Família voltará a ser pago automaticamente sem que seja preciso tomar qualquer providência adicional. Há também um ajuste na comprovação da atividade pesqueira. O pescador artesanal comprova sua atividade por meio de nota fiscal da venda do pescado ou pelo recolhimento da contribuição à Previdência por 12 meses. E para isso, deverá ter o seu registro de pescador há pelo menos 3 anos. Esses ajustes servem para melhor identificar e beneficiar exclusivamente os pescadores que têm direito, evitando fraudes e estabelecendo critérios mais objetivos para a concessão do benefício. É por isso que as leis precisam mudar, para assegurar os direitos dos trabalhadores e garantir benefícios a toda a população. Isso é ajustar para avançar. Novas regras de acesso aos benefícios trabalhistas e previdenciários. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH,
é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Ok, gente, estamos de volta com esta sabatina das eleições 2016, hoje com o candidato Carlos de Arnaldo, do PDT. Candidato, o senhor falava da sua atuação à frente do desenvolvimento econômico, o senhor foi secretário 4 anos de Valdomiro Lopes. Antes disso, o senhor foi candidato a vice do Valdomiro Lopes, havia aí uma relação entre o senhor e ele. O que aconteceu que o senhor rompeu com ele? Hoje é um crítico contumaz do governo Valdomiro Lopes. Eu não sou um crítico contumaz do governo Valdomiro Lopes. Eu sou um crítico das políticas públicas equivocadas. As minhas críticas, elas são pontuais, são em termos de gestão pública. Não é? Por exemplo, quem não critica a Buracolândia que virou Rio Preto? Isso é falta de gestão pública. Em qualquer bairro que você vai, parece um queijo suíço. Não é? É dinheiro, milhões jogados pelo ralo, não é? É recurso público, aí nós voltamos naquilo que a gente estava falando, é recurso público mal investido, não é? Porque você faz um tapa-buraco mal feito, aliás, tapa-buraco é uma política equivocada, não deveria existir, não é? O correto é recapeamento e, principalmente, fiscalizar quando o asfalto é entregue. É importante as pessoas saberem como é que funciona. Quando um loteador ele faz um loteamento, ele é que é obrigado a fazer a rede de água, a rede de luz, a rede de esgoto e o asfalto. E chega um momento, quando ele está finalizando o loteamento, ele chama a prefeitura para entregar o loteamento. E a prefeitura tem que fazer o quê? Fiscalizar o que o loteador, que é uma empresa privada, fez. Porque a partir do momento que ele entrega para a prefeitura que é responsável pela manutenção. E com certeza, esse serviço de asfalto é muito mal fiscalizado. É uma vergonha, não é? Então tem coisa errada nisso, tá? Nós vamos contratar uma auditoria externa, técnica, para ajudar os engenheiros da prefeitura a fiscalizarem as entregas dos loteamentos. E o asfalto que a prefeitura fizer também será auditado. Enfim, é recurso público investido com eficiência, com transparência e respeitando o dinheiro público, para que as coisas sejam feitas uma só vez. Eu viajo muito, Alexandre, durante toda a minha vida. E você vai assim para os países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, nas cidades, o asfalto dura 30, 40 anos. Por que lá o asfalto dura 30, 40 anos e aqui meses? Não é? Isso está beneficiando alguém. Não é? E nós vamos tomar muito cuidado com isso e fiscalizar. Eleito prefeito, com certeza o asfalto será de qualidade, porque nós vamos fiscalizar. O senhor falou de auditoria. Caso seja eleito, não só no asfalto, o senhor pretende fazer uma auditoria nos contratos atualmente em vigor, principalmente de grandes obras, como obras anti-enchente, enfim? Não, eu não vou fazer auditoria nos contratos que estiverem tramitando, não é? O prefeito municipal, que sucede o anterior, ele tem por lei que continuar as obras, todas as obras serão continuadas, não é? Todos os contratos serão respeitados, não é? Logicamente que pontualmente nós iremos ver alguma coisa na questão de custos, porque nós vamos precisar cortar custos. Então, de repente, nós podemos, em alguns contratos, tentar conversar com as pessoas para ter um desconto nessa questão de custos, para poder sobrar mais recursos para investir na saúde, na educação e na geração de emprego. Qual o grande desafio para Rio Preto nos próximos 4 anos? O grande desafio para Rio Preto nesses próximos 4 anos são exatamente os meus 3 compromissos.
saúde, educação e geração de emprego. Esses são os 3 grandes desafios. O que a população quer, o que o eleitor quer quando escolhe um prefeito, é que você melhore a sua vida e da sua família. E as pessoas vão se sentir mais felizes, mais seguras na cidade, quando a sua família estiver bem, quando o seu filho estiver empregado, quando os membros da família, quando precisarem de uma assistência na área da saúde, quando forem a uma unidade de base de saúde, a uma unidade de pronto atendimento, quando precisarem de fazer uma ressonância, uma tomografia, um eletrocardiograma, sejam atendidos de pronto. Porque o que eu quero fazer enquanto prefeito é que o mesmo tipo de serviço que as pessoas que têm recurso usam na rede privada de saúde, eu quero oferecer isso para as pessoas que têm menos renda, que usam o serviço público. Essa é a função do prefeito. Se o prefeito não for bom para as pessoas, ele vai ser bom para quem? Para ele, como tem alguns, né? Então nós temos que ser bom para as pessoas, melhorar a vida das pessoas, gerar empregos, atrair empresas para a cidade, melhorar a questão tributária para que a gente possa atrair investimentos para São José do Rio Preto, que logicamente, de forma em consequência, vai gerar mais empregos. Nós vamos ter um enfoque muito grande no Parque Tecnológico. Agora, em 2011, eu trabalhei em conjunto com a Secretaria de Planejamento e nós elaboramos a legislação de criação do Parque Tecnológico, que sem dúvida nenhuma vai ser um grande avanço, porque ele vai em parceria com as universidades, com o IBIUS, com a FAMERP e a iniciativa privada também, e as entidades, em parceria com o poder público, estarão convidando empresas e oferecendo terrenos nesse parque tecnológico para empresas de tecnologia que pagam um valor muito mais alto que a média salarial de São José do Rio Preto. Então vai gerar melhores empregos e mais renda para a nossa gente. Então nós vamos investir muito no parque tecnológico. E como prefeito, eu vou rodar esse Brasil, vou para o exterior, vou buscar empresas, não é? Eu falo inglês correntemente, vou para os Estados Unidos, para onde for, que eu quero atrair investimentos para Rio Preto. Por quê? Porque Rio Preto é uma cidade muito boa para se viver. Aqui, apesar de todos os pesares e das demandas na área pública, é uma cidade muito boa, de pessoas inteligentes, capacitadas, gente trabalhadora, gente honesta. E hoje, no mundo todo, os grandes executivos das empresas, eles estão escolhendo a localização de algumas empresas onde ele vai ter qualidade de vida para a sua família. Acontece muito isso no mundo todo, porque hoje com a tecnologia, com a informática, a localização de uma empresa não precisa ser necessariamente a parte administrativa aonde está o Parque Fabril. Então hoje com a tecnologia você pode ficar em qualquer lugar do mundo que você administra os seus negócios. Então nós vamos oferecer São José do Rio Preto como uma cidade de grande qualidade de vida para se morar. E São José do Rio Preto é isso, é uma cidade boa, de gente trabalhadora, é uma cidade assim incrível, não é? E nós precisamos sempre melhorar, sempre nós vamos estar buscando, em todos os sentidos, melhorar a vida dos riopretenses. Questão de incentivos fiscais, tributários, o senhor tem algum pensamento sobre isso? Cogita reduzir impostos, principalmente o ISS, o pessoal reclama muito aí de algumas alíquotas que seriam bastante altas, 5%. Muito se fala em reduzir alíquotas em São José do Rio Preto, até porque a carga tributária no Brasil é a mais alta do mundo. Nós temos uma carga tributária que se aproxima de 40%. Então, só para vocês imaginarem, tudo que se é produzido no Brasil, 40% vai para o Estado, não é? Mas é importante dizer que desses 40%, quase que 25%, ou até um pouco mais, é para a União. E ninguém mora na União, as pessoas moram no município. Então nós precisamos ter uma discussão nacional sobre a redistribuição dos tributos, não é? O que é arrecadado pelo poder público precisa vir mais para o município, porque as pessoas moram no município. E hoje, quase que 60% vai para a União, 30% para o Estado
que o ICMS é responsabilidade do Estado e a responsabilidade da Prefeitura é o IPTU, que é o Imposto sobre os Imóveis, não é? Sobre casas, terrenos, apartamentos, o ISS e o ITBI, não é? Então, a Prefeitura, na verdade, ela tem o poder de tributar sobre esses 3 tributos. No caso do ISS, a nossa proposta, e quando eu digo a nossa proposta, Alexandre, tudo que eu estou falando aqui está lá no meu plano de governo, que eu registrei na Justiça Eleitoral, não é? Então, o meu compromisso, ele é assinado, ele é público. No ISS, nós temos a proposta de unificar a alíquota em 3%. Hoje a alíquota é de 3% e 5%. Então, a alíquota que é de 5%, em alguns serviços, por exemplo, até na área médica, nós vamos unificar em 3%. Mas nós não podemos fazer demagogia. Nós temos que tratar essa questão com seriedade, porque das receitas próprias do município, hoje o ISS quase se equivale ao IPTU, não é? O ISS e o IPTU hoje, a arrecadação por ano gira em torno de 170 milhões de reais. Então, nós não podemos abrir mão disso, senão nós não vamos ter recursos para investir na saúde, investir na educação, na geração de empregos, não é? Então, a nossa proposta é essa, unificar em 3%, que não vai diminuir a arrecadação, e 3% dá muito bem para as pessoas pagarem essa alíquota. Não é alta. Quem falar que é alta não sabe das coisas, porque existe uma questão tributária que chama-se base de cálculo. Então, em algumas profissões, se você ganha 100 mil reais, 3% seria 3 mil reais que você pagaria, mas na verdade não é assim. Em alguns itens, a base de cálculo tem um desconto, por exemplo, de 50%. Então, se você ganha 100, reduz-se 50%, você vai pagar sobre 50 mil, vai pagar 1.500. Em várias modalidades de prestação de serviço é assim. Então, eu acho que se nós unificarmos em 3%, vai ficar de bom tamanho e nós não podemos abrir mão dos recursos públicos para investir nas políticas sociais, para melhorar a vida dos riopretenses. Legal. Um outro drama, candidato, mais na área social, um drama dos riopretenses, é a questão dos moradores de rua, principalmente na área central, Avenida Badibacite, Praça Dom José Marcondes, Rui Barbosa. Qual a proposta do senhor para resolver esse problema? Olha, Alexandre, é chocante, revoltante a gente andar por São José do Rio Preto e ver essas pessoas na rua. Isso é desumanidade do prefeito de Rio Preto. A Secretaria de Assistência Social tem um orçamento de 30 milhões de reais. E nós temos morando na rua, se você contar todos os pontos, ali na Avenida Badibacite, na madrugada tem muita gente, na Praça Dom José Marcondes, que eu ando muito, deve ser em torno aí, na cidade toda, de 100 pessoas. São 30 milhões. O que é feito com esses 30 milhões, Valdomiro? É uma vergonha, entendeu? Isso está indo em consultoria, em contrato com ONGs. Isso nós vamos auditar, viu, Alexandre? Isso nós vamos auditar. Tem muita ONG contratada no Brasil todo, não é em São José do Rio Preto, institutos, que não presta o serviço devido. Então, se a prefeitura tem uma parceria com uma ONG, e eu quero deixar claro que tem muita entidade, muita ONG de respeito e que presta relevantes serviços para Rio Preto, mas tem outras que é coisa que não deve ser feita. Isso eu estou falando baseado em dados da União. Todo ano tem mais de 500 ONGs que são deixadas de lado, são impedidas de contratar com o poder público porque não atende aos contratos, não é? Então, o que precisa ser feito? Como no asfalto, como na saúde, precisa de fiscalização, não é? Então, a nossa secretária de saúde será uma pessoa que vai ter que todo dia acompanhar esses contratos, não é? Se a prefeitura estiver investindo 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês em uma parceria, vai ter que ter o retorno para as pessoas. Então, não tem cabimento uma cidade com um orçamento de 2 bilhões de reais, que só a Secretaria de Assistência Social tem um orçamento de 30 milhões, nós temos
80, 100 pessoas morando na rua. Essas pessoas têm que ser resgatadas, os centros de referência de assistência social têm que funcionar, e isso aí, gente, é questão até de humanidade, não é? Tem que resgatar essas pessoas, dar dignidade, conversar com as famílias, tentar até fazer uma requalificação profissional e colocar esse pessoal para trabalhar. É isso que tem que ser feito, é tratar essas pessoas com amor e com carinho. Tá certo. Gente, esse é o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PDT, Carlos de Arnaldo, participando desta sabatina. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, o terceiro e último bloco. Até já. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95, ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade. As novas regras de legislação trabalhista e previdenciária garantem o acesso da população a vários benefícios. Veja, por exemplo, as alterações no seguro-defeso. Elas vão trazer mais tranquilidade aos pescadores artesanais. O seguro-defeso é um benefício concedido aos pescadores que exercem a atividade de forma exclusiva e artesanal, no período em que a pesca é proibida para que ocorra a reprodução da espécie. Ou seja, é um salário mínimo que o pescador recebe no período em que é impedido de trabalhar. Antes das novas medidas, a habilitação do pescador era feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, a habilitação é feita pelo INSS. O que muda com isso? O INSS possui mais agências próprias espalhadas por todo o Brasil, o que vai melhorar o atendimento e facilitar a vida dos pescadores na hora de se registrarem para receber o benefício. Para tornar a distribuição do benefício ainda mais justa e garantir que o mesmo seja pago apenas a quem realmente tem direito, foram necessários alguns ajustes. O pescador não poderá acumular o seguro-defeso com outros benefícios, exceto a pensão por morte e o auxílio-acidente. Quem recebe o Bolsa Família e optar pelo seguro-defeso deixará de receber temporariamente a bolsa enquanto estiver coberto pelo seguro. Após esse período, o Bolsa Família voltará a ser pago automaticamente sem que seja preciso tomar qualquer providência adicional. Há também um ajuste na comprovação da atividade pesqueira. O pescador artesanal comprova sua atividade por meio de nota fiscal da venda do pescado ou pelo recolhimento da contribuição à Previdência por 12 meses. E para isso, deverá ter o seu registro de pescador há pelo menos 3 anos. Esses ajustes servem para melhor identificar e beneficiar exclusivamente os pescadores que têm direito, evitando fraudes e estabelecendo critérios mais objetivos para a concessão do benefício. É por isso que as leis precisam mudar, para assegurar os direitos dos trabalhadores e garantir benefícios a toda a população. Isso é ajustar para avançar. Novas regras de acesso aos benefícios trabalhistas e previdenciários. Ok, gente, estamos de volta para esta sabatina com Carlos de Arnaldo, candidato a prefeito pelo PDT. Candidato, é uma questão que tem dominado o debate aí, a questão do subsídio às tarifas de ônibus para manter a tarifa mais baixa. O senhor pretende manter esse subsídio? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse modelo implantado pela Prefeitura? Alexandre, o subsídio ao transporte público é uma questão unânime em São José do Rio Preto. O povo apoiou e aprova, e nós vamos manter, só que com algumas diferenças, né?
As concessionárias, elas são prestadoras de serviço público. Elas têm um contrato com a prefeitura. E lá neste contrato está escrito que o serviço tem que ser adequado, de qualidade, não é? E atender os interesses da população. Então, nós vamos exigir qualidade no serviço público, e qualidade quer dizer o quê? Não tem cabimento, numa cidade tão quente como São José do Rio Preto, não ter ar-condicionado nos ônibus. Nós vamos exigir das concessionárias que coloquem ar-condicionado em todos os ônibus, que é uma questão elementar. Hoje qualquer veículo tem ar-condicionado. Então, essa é uma questão. Todos os ônibus da circular terão obrigatoriamente que ter ar-condicionado. Mesmo isso não estando no edital da licitação, isso é possível fazer? É possível porque você pode exigir serviço de qualidade e adequar a tarifa, não é? Então, nós vamos exigir isso. Segundo, nós vamos também, em algumas linhas, aquelas que demoram mais o percurso, nós vamos exigir das empresas que coloquem Wi-Fi nos ônibus. Porque hoje todo mundo, quando vai para casa ou está indo para o trabalho, gosta de ficar no celular, né, acompanhando até as notícias, o que está acontecendo no mundo, conversando com os amigos. Por que não ter Wi-Fi nos ônibus? Isso que eu estou falando já existe em outras cidades, tá bom? Então é possível. Se já existe em outras cidades do Brasil, vai ter em São José do Rio Preto. E uma questão muito importante são os corredores de ônibus, não é? Os corredores e as faixas. E por que são importantes? Porque a partir do momento que você implanta os corredores de ônibus, aquelas faixas são exclusivas para os ônibus. Isso vai praticamente, tecnicamente aprovado, que você dobra a velocidade dos ônibus. E a partir do momento que você consegue dobrar a velocidade dos ônibus, você vai diminuir em 50% o tempo que as pessoas ficam dentro dos ônibus. Então nós vamos implantar os corredores e também as faixas para melhorar o transporte público. As pessoas vão ficar menos nos ônibus, vão poder ficar mais com suas famílias, vão poder chegar antes em casa praticar esporte, não é? Então são essas três coisas: ar-condicionado nos ônibus, rede Wi-Fi e implantar os corredores. E uma outra questão importante, nós vamos mudar a forma de fiscalização. Hoje, por incrível que pareça, nós temos duas empresas prestando serviço em São José do Rio Preto. É a Circular Santa Luzia e o Expresso Itamaraty. E quem fiscaliza essas duas empresas para receber esses 80 milhões de reais de subsídios? São elas mesmas. Elas criaram uma terceira empresa, que só as duas que são sócias, e elas que fazem toda a fiscalização do sistema, o software é delas, e elas só enviam para a Secretaria de Trânsito. Então, elas se autofiscalizam. Então, quem vai fazer esse serviço será a prefeitura. Isso nós vamos mudar, tá? A prefeitura é que vai fazer a fiscalização. Mas nós vamos continuar com o subsídio, melhorando a qualidade do serviço de transporte público. Legal. Voltar a falar um pouquinho da sua candidatura. O senhor é candidato, como a gente disse no começo, apenas pelo PDT, sem coligação. Caso seja eleito, como o senhor pretende alcançar a governabilidade, inclusive no relacionamento com a Câmara? Eu vou ser o prefeito que vai ter o melhor relacionamento com a Câmara Municipal. Vou ter um relacionamento excelente, porque assim, eu tenho um orgulho de ter sido vereador, eu respeito muito os vereadores, e eu sei que o vereador, tanto quanto eu, ele quer o bem da cidade. Então eu vou ouvir muitos vereadores, não só ouvir, eu vou atender, porque eu não vou ter ciúme de vereador que faz indicação, porque em política existe muito disso. O vereador A faz indicação para arrumar uma praça no Jardim das Oliveiras. Aí tem prefeito que não vai lá e arruma por ciúmes, porque foi o vereador que indicou. Eu vou ter orgulho de dizer, olha, estou atendendo esse pedido de um representante do povo que, atendendo os anseios da comunidade, me procurou, o pedido é legítimo, existe recurso e nós vamos fazer. Então, para a Câmara Municipal, eu quero aqui afirmar dentro desta casa, eu vou ser o melhor prefeito para eles, porque eu sei que o vereador ele representa a população. Então, nós vamos estar em sintonia, independente dos partidos políticos. A eleição vai acabar no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro, não é? Depois da eleição, acabou. Eu vou sentar com todos os vereadores, quero visitar a Câmara Municipal nos primeiros dias, fazer uma reunião pública com os vereadores eleitos, falar, gente, vamos governar junto, esquece partido, vamos pensar no povo de São José do Rio Preto,
prefeitura de portas abertas e as reivindicações justas, éticas e que vão atender os interesses da população serão sempre levadas à frente. E vou ouvir também a sociedade civil. Não é? Enquanto secretário, eu tinha parceria com a CIRP, com o SEBRAE, com o CDL, com os sindicatos, e isso vai continuar. Vou continuar ouvindo as pessoas através das suas entidades e também vou ouvir as pessoas fisicamente. Tá? Pelo menos a cada 3 meses eu vou para uma escola, nos mais diversos bairros da cidade, vou para uma escola com todo o secretariado e vou ficar lá o dia inteiro ouvindo a população. Quem quiser falar com o prefeito e com os secretários vai falar ali na frente, no microfone, com todo mundo. Caso o senhor seja eleito, como será a distribuição de cargos, tanto de primeiro, segundo, terceiro escalão, composição de secretariado, qual será o critério adotado pelo senhor? Está no meu plano de governo. Secretariado e cargos em comissão é meritocracia. Aquelas pessoas que tiverem capacidade para desempenhar aquela função de ser secretário ou de ser assessor, serão convidadas, não é? Então, a meritocracia é a prioridade número 1. Está no nosso plano de governo também que metade do meu secretariado será de servidores públicos. Eu vou convidar os servidores públicos de carreira da prefeitura para serem os meus secretários. São pessoas preparadas para isso, que estão na prefeitura há 10, 15, 20 anos, 30 anos, então poderão me ajudar muito. E falo isso porque já fui secretário 2 vezes e posso afirmar aqui com segurança. Nós temos excelentes quadros de servidores na prefeitura. Então nós vamos governar assim, buscando o mérito das pessoas, a capacidade, prestigiando os servidores públicos. Não negociamos cargo com partido político, com vereadores. Quero também dizer aqui que está no meu plano de governo que vereador não vai ser secretário. No meu plano de governo consta isso, fruto da minha experiência. Não tem cabimento o vereador eleito pelo povo para fiscalizar o poder público, fiscalizar o prefeito, depois de ser secretário. Quer dizer, ele vai ser secretário do prefeito, volta para a Câmara, vai ter que fiscalizar o prefeito. Não combina esse jogo. Então, nós vamos cortar o mal pela raiz. Então, secretário não será secretário. Vai estar ajudando a gente, às vezes até melhor que um secretário, dando opinião, dando sugestões, mas não vai ser secretário. Não vamos negociar cargo, vai ser só pelo mérito, né? E vamos também cortar 10% dos cargos em comissão. Né? Nós vamos fazer essa economia, é um sacrifício grande, porque os cargos em comissão são pessoas importantes que ajudam a cidade, mas nós vamos dar essa demonstração de compromisso com os custos. Então nós vamos cortar 10% dos cargos em comissão, justamente para sobrar recurso para investir na saúde, na educação e na geração de emprego. O senhor disse recente em entrevista que vai cortar secretarias também, está mantido isso? Sim, está mantido. Eu vou extinguir 5 secretarias e a atividade dessas secretarias serão incorporadas em outras. Então, nós vamos ter uma economia também no cargo de secretário, de assessores dessa secretaria, e a atividade dessas secretarias serão incorporadas por outras secretarias. Vou te dar um exemplo, né? A Secretaria do Trabalho, por exemplo, é uma secretaria muito importante. Tanto é que faz parte das minhas prioridades a geração de emprego. Só que nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento econômico hoje, o que é? Desenvolvimento econômico é gerar emprego. Né? Se você desenvolve a cidade, se você atrai investimentos para a cidade, você gera emprego, é uma questão automática. Então, a secretaria vai ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego. Não é? Então, o objetivo da secretaria serão incorporados por outras, mas nós vai ser uma medida de enxugar a máquina, de economia, para sobrar mais recursos para investir nas áreas prioritárias. O senhor declarou à Justiça Eleitoral um determinado teto de gastos, acho que R$40 mil, se eu não me engano, é isso? Não, eu declarei um máximo, 2 milhões e 300. É verdade. Com a proibição de doações de empresariais, de pessoas jurídicas, onde o senhor pretende buscar esses recursos? Na verdade, eu declarei o que é permitido pela lei, não é? Eu nem estipulei o valor, eu coloquei lá o máximo legal. É apenas uma questão de simplificar a minha ata. Inclusive, a ata da minha convenção foi a mais enxuta de todas, porque a gente precisa aprender no Brasil
a parar de voar na maionese e ir direto ao ponto, não é? E o que você declara, o máximo, não quer dizer que é isso que você vai arrecadar. Com certeza eu vou arrecadar infinitamente menos, não é? Porque hoje a minha campanha, ela está sendo concebida, ela está sendo auxiliada por pessoas amigas que estão doando a sua expertise para o nosso programa de TV e de rádio, e isso é permitido pela lei. Você pode, como um técnico, por exemplo, de cameraman, você pode fazer a doação do seu serviço, um valor estimado, e é uma contribuição que você está dando para a candidatura. Então, a minha campanha, essencialmente, será de voluntários que irão doar o seu tempo, o seu trabalho, porque acreditam no nosso projeto. Tá certo. Candidato, para a gente finalizar essa sabatina, infelizmente o tempo é curto. O senhor, quando secretário, realizou uma série de eventos que o senhor falou e hoje responde uma ação de improbidade administrativa, acho que por dispensa de licitação. O que o senhor tem a dizer em sua defesa sobre isso? Uma injustiça, Alexandre Gama, uma grande injustiça. Mas a gente não tem nada a temer, né? Quem faz as coisas corretas, muito fundamentada na lei, fica tranquilo. Nós já tivemos audiência e foi provado lá na audiência que nós fizemos 3 cotações de preços em todas as compras de serviços de valores pequenos, R$6.000, R$8.000. Então, nós acreditamos que realmente essa postura de se averiguar essas questões do processo licitatório será arquivado, porque nós fizemos tudo dentro da lei e, principalmente, obedecendo a moralidade pública. Maravilha, gente. Esse Carlos de Arnaldo, candidato a prefeito pelo PDT. Eu já agradeço o senhor e o senhor tem 2 minutos para falar o que o senhor quiser ao Rio Pretense. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, aos funcionários aqui da TV Câmara. É uma alegria estar aqui nessa instituição que representa o povo de Rio Preto, da qual eu tive a honra de participar por 2 vezes. E eu gostaria, nessa oportunidade, de poder entrar no coração das pessoas, entrar no seu coração que está nos assistindo e pedir para você analisar as nossas propostas de governo, as metas e os projetos que nós temos para São José do Rio Preto, sempre focado nas prioridades, que é o melhor atendimento na saúde, respeito às pessoas, atrair investimentos para São José do Rio Preto, para gerar mais emprego e renda para a nossa gente. E também nós vamos investir muito na área de esportes. Todos os centros esportivos de São José do Rio Preto serão melhor adaptados, receberão benfeitorias e vamos construir mais 2 centros esportivos. Um lá no São Diocleciano e o outro lá na região norte, para oferecer uma maior oportunidade de esporte para a nossa juventude, que precisa de ter essa alternativa para se sentir melhor. Então é isso, vamos juntos, peço o apoio de todos, conheçam o meu plano de governo, acompanhem a nossa campanha pelas mídias sociais, pela rede de televisão, pela internet e conheça a proposta que nós temos para fazer de São José do Rio Preto uma cidade muito melhor para todos, uma cidade onde as pessoas podem se sentir felizes e orgulhosas de ter o prefeito de Rio Preto. Então o que eu quero, Alexandre, finalizando, é que na minha gestão as pessoas tenham orgulho de dizer o prefeito de Rio Preto chama-se Carlos Arnaldo e ele é muito bom para a gente. Maravilha. Candidato, muito obrigado pela sua participação, uma boa sorte nessa caminhada. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa iniciativa que a gente espera estar contribuindo para a sua decisão, para a sua conscientização, nessa decisão tão importante que você tomará no dia 2 de outubro. Um grande abraço e até a próxima.